três pilares da aprovação. Professora, o que é três pilares? Vamos lá. A tua aprovação, ela é o topo da casa, ela é o telhado da casa, né? A tua aprovação, ela é o auge da casa, ela é, digamos assim, o telhado da casa. E a tua aprovação, ela se sustenta em tudo que você faz antes de colocar o telhado na casa, né? Ninguém vai construir uma casa e começa pelo telhado. A gente começa pelo quê? Pelos pilares, né? A gente começa pela fundação. A gente começa construindo bases fortes para aquela casa ser firme no tempo. Beleza? Beleza. E esses três pilares da aprovação, que é o tema da nossa live de hoje, esses três pilares são os pilares que sustentam o telhado, ou seja, sustentam a tua aprovação até que ela aconteça. Então, esses três pilares, eles sustentam o teu estudo desde o início, desde quando você começa a estudar até a aprovação. Então, é muito importante que você entenda direito os três pilares e aprenda a lidar com eles de forma equilibrada. Não adianta você achar que você pode dar importância para um desses três pilares apenas. E é o que a maioria faz. A maioria dá importância para um dos três pilares apenas. A maioria vai na louca e só dá importância para um deles. A maioria não presta atenção no equilíbrio. E aí, quando dá, né? E aí a casa cai, tá? Então é muito importante que você sustente a tua casa, sustente o teu estudo, sustente a tua casa até chegar na aprovação. E você vai fazer essa sustentação através dos três pilares. Você vai fazer essa sustentação através dos pilares da tua aprovação. Então, para você construir a sua aprovação, você tem que ter os três pilares muito firmes, muito profundos, muito certos, muito convictos. Porque se você não tem os três pilares muito convictos, a tua aprovação ela cai. Qual é o primeiro pilar da tua aprovação? O primeiro pilar da tua aprovação é o material de estudos, tá? Então, o primeiro pilar é o material de estudos. Você não vai conseguir ser aprovado com material ruim. Querer ser aprovado com material ruim é a mesma coisa de que querer fazer um mega churrasco maravilhoso com carne ruim. Dá pra fazer um churrasco maravilhoso usando uma carne toda enervada, velha, ruim, desatualizada? Não dá, né? Por mais que seja o churrasqueiro, por mais horas que ele perca tentando fazer o churrasco, por mais técnicas de churrasco que ele tenha, ele não vai conseguir fazer um bom churrasco se a carne for ruim. Certo? Então, a carne aqui é a nossa analogia para material. Da mesma forma que você não consegue fazer um bom churrasco com uma carne ruim, você não vai conseguir fazer um estudo de qualidade, chegar na tua aprovação com um material ruim. Entendeu? Então, a carne é um dos pilares de um bom churrasco, não o único. Também não adianta ter uma picanha e não saber fazer. Mas um dos pilares de um bom churrasco é a carne, a qualidade da carne. E um dos pilares da tua aprovação é o material. Então, o material é um dos pilares da tua aprovação, beleza? Qual é o erro principal que os concurseiros cometem quando eles começam a estudar para concurso? Eles dão muita bola para carne. Eles não sabem fazer churrasco. Eles não sabem nem acender o fogo. Eles não sabem assar uma carne, não sabem colocar o sal, não sabem servir, nada. Mas eles vão lá e compram a melhor carne. Gastam uma mega grana comprando uma carne de primeira, toda cheia das 9 horas. Porque eles acham que é a única... Eles acham que eles intuitivamente vão conseguir fazer o churrasco. Mesmo sem saber. Eles acham assim, não deve ser tão difícil, né? Não deve ser tão difícil. Vou lá comprar uma mega carne e vou sentar a bunda na cadeira aqui e fazer o churrasco. Porque eu sei fazer churrasco.
Não deve ser muito difícil. Esse é o principal erro que os concurseiros cometem quando eles começam a estudar. Eles dão muita importância para a carne e pouca importância para o fazer, o jeito de fazer. Então, o pilar material é importante? É muito importante. Como eu já disse, não dá para fazer um churrasco bom com uma carne ruim. Mas o pilar material, ele não vale nada se os outros dois pilares estiverem no lixo, estiverem deixados de lado. E aí a gente vai para o segundo pilar. Qual é o segundo pilar? O método. O método de estudos. O segundo pilar da tua aprovação é o método de estudos. Ou seja, o segundo pilar da tua aprovação é como estudar, é o plano, é o jeito, é o método, é a receita do bolo. Esse é o segundo pilar da tua aprovação. Então, da mesma forma que um churrasco precisa de uma carne boa, também precisa de um método bom para fazer aquela carne. Não adianta nada ter uma picanha e não saber fazer o churrasco, não saber fazer a carne. Então, não adianta nada você comprar a melhor carne do mundo e não saber assar aquela carne. Você tem que ter a receita do bolo. Você tem que ter a receita do churrasco. Você tem que aprender a fazer o churrasco. A maioria junta diversas receitas. Entra num vídeo da internet aqui, entra num vídeo da internet ali, entra num vídeo da internet ali, entra num outro vídeo ali, junta tudo e acha que sabe estudar. Pessoa, eu vou ver o vídeo aqui da professora Karine. Aí depois de amanhã eu vou ver o vídeo do fulano. Aí eu vejo o vídeo do ciclano. Aí eu acho que eu já sei como estudar. Aí o que eu faço? Um estudo Frankenstein. Eu faço um estudo que vira um Frankenstein. Um Frankenstein de método. Sabe o que é Frankenstein? Frankenstein é aquele bicho, aquele personagem de filme que tem a cara toda remendada. E é isso que você faz quando você não segue um método, quando você fica vendo um monte de vídeo no YouTube de conteúdo de concurso e acha que com isso você vai aprender a estudar. Só que você não vai. Por quê? Porque você não vai ter suporte, você não vai ter ajuda, você não vai tirar dúvida, você não vai conseguir aplicar direito, você vai entender errado. Então, não vai adiantar nada. Você vai fazer um Frankenstein de método. E isso é muito comum. O terceiro pilar, meus queridos, é a mente. A nossa cabecinha. Esse é o terceiro pilar. Não adianta você ter a melhor picanha. Não adianta você saber fazer churrasco se você não tá bem. Se você tá mal. Se você não tá equilibrado. Se você tem crenças limitantes. Se você tem bloqueios mentais, se você se acha incapaz de fazer churrasco, se você se acha incapaz de servir o churrasco, se você se acha incapaz de aprender a assar uma carne, não adianta. A mente, ela ou te leva para cima ou te derruba. Tanto para você fazer um churrasco, quanto para você passar em concurso. Então não adianta eu te passar e te indicar o melhor material, que é o que eu faço no APA. Não adianta eu te ensinar o melhor método, que é o que eu faço no APA, se eu não cuidar da tua mente. Eu desenvolvi protocolos de quebra de crença limitante. Professor, o que é uma crença limitante? Por exemplo, eu nunca vou passar. Eu sou ruim em exatas e nunca vou passar. Eu sou um nada. Eu sou muito velha para passar em concurso. Eu sou mãe e nunca vou passar em concurso. Eu nunca vou ser aprovada porque eu não tenho tempo. Isso são crenças limitantes. E lá no APA eu tenho protocolos de quebra de crenças limitantes.